Pai querido, nós te agradecemos por este encontro, por tua graça e bondade de nos dar a oportunidade de amanhecer e vermos as tuas misericórdias se renovando sobre nós, o fato de nós termos despertado depois de uma noite que o Senhor nos concedeu é motivo de te darmos graças e pedirmos que a tua bênção se estenda por todo o tempo a seguir, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Prazer ter vocês aqui na nossa jornada de oração. No Palavras Benditas de hoje eu quero falar a respeito de oração. Quanto mais oração, mais poder espiritual. E nós vamos tomar Jesus Cristo como aquele que orava, que intercedia em momentos muito, muito difíceis, mas também em qualquer dia vê-se nos evangelhos a rotina de Jesus Cristo em orar. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai falar da primeira multiplicação dos pães, mas especialmente iniciando com a morte de João, diz no verso 12: os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele quis ir para um canto, ficar sozinho. Certamente Jesus queria orar. Jesus queria ficar sozinho com o Pai. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus, naquele tempo ali, naquele momento do dia, foi que operou, além das curas, dos milagres de cura entre a multidão que o esperava do outro lado para onde ele partiu de barco, foi ali que ele teve piedade daquelas pessoas e multiplicou os pães. E multiplicou comida. Deu-lhes pães e peixes para comer. Todos comeram à vontade, você conhece muito bem a história. O Senhor orou para que o Pai respondesse, mas ainda não tinha ficado sozinho, sentindo a morte de João. Mas logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Depois de um dia de notícias tristes, como a notícia da morte de João Batista, depois de um dia de pregações, como ele havia pregado agora para aquela multidão, mas o coração de Jesus pedia para que ele ficasse sozinho com o Pai, porque Jesus amava ficar na companhia do Pai. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, contra o vento forte que havia se levantado contra eles. Mas quando anoiteceu, ele ainda estava no monte, ele ainda estava orando. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus orou até a madrugada. Estava anoitecendo quando ele fora orar sozinho com o Pai, e os discípulos atravessaram para o outro lado do mar de barco, e Jesus ficou sozinho. Nós temos tempo
sozinhos com Deus? Nós ficamos sozinhos na presença do Pai como Jesus ficava? Temos pisado nas pegadas de Jesus Cristo, temos andado por onde andou Jesus Cristo nessa jornada que Ele trilhou primeiro e nos deu a lição número 1: orar. Jesus Cristo era um homem de oração. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o meu e o seu Senhor e Salvador, antes de tudo, Ele orava. Ele orou até às 3 da manhã, a chamada 4ª vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da manhã, lá estava Jesus. O que tanto ele falava com o Pai? Se quantas vezes nos faltam assunto, nos faltam palavras para falar com o Pai, Jesus tinha tanta intimidade. Será que é possível desenvolvermos intimidade assim com o Senhor? Será que é possível termos tanto que dizer a Deus que não seja somente lamento? Será que também temos outro tipo de conversa com Deus? Do que você fala com Deus? Quanto tempo você fala com Deus? Jesus ficou do comecinho da noite até altas horas da manhã, na madrugada, às 3 horas da manhã. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está. E então Jesus disse: venha. Lá foi Pedro, e você conhece bem. Quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me!